Entrevista coletiva do técnico Marquinhos Santos antes da viagem para Bragança, onde o Juventude enfrenta o Bragantino pela Série A do Campeonato Brasileiro. Marquinhos, a primeira pergunta é de Thiago Nunes, da TV Papo by Bitcom. Você elogiou muito a entrega do time e disse que os jogadores foram guerreiros contra a forte equipe do Atlético. Esse espírito é um diferencial do grupo na campanha desempenhada até aqui? Sem dúvida, é uma estrutura não só tática, mas eu creio que estamos aí achando gatilhos no que diz respeito ao jogo mental para que nossa equipe possa dar as respostas. E esse jogo foi uma referência muito positiva daquilo que precisamos fazer, mesmo não pontuando, mesmo não saindo com a vitória, mas sustentamos um resultado de 1-0 contra uma equipe que talvez seja mais forte no âmbito sul-americano, no mercado sul-americano, no nosso. Então eu acredito que essa entrega, essa disposição, esse nível de concentração, ela tem que prevalecer durante os 90 minutos, onde com certeza nos entregará muito resultado positivo. Pergunta de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Marquinhos, você usou três atacantes diante do Atlético e agora conta com o retorno de alguns atletas. Você pretende manter o esquema ou você pode voltar à formação anterior, povoando o meio de campo? Olha, o Juventude hoje tem um padrão de jogo, né? Tem um padrão de estratégia em relação ao modelo e se transforma conforme os adversários, ele é modular conforme o adversário. Então, eu diria que é um sistema híbrido, né? Que nós temos aí visto aí, principalmente no mercado europeu, e nós estamos conseguindo desenvolver aqui no Juventude pela entrega, pela disposição, pela compreensão dos atletas. Então, nós temos uma única estrutura de jogo, mas diferentes maneiras de jogar. Então nós temos a obrigação, né, de passar aos atletas esse conceito e procurar pontuar contra o Bragantino. E aí sim, entre essas questões estratégicas, taticamente falando, né, de estrutura numérica, mas o modelo de jogo ele permanece o mesmo, independente da estrutura numérica tática em que colocarmos aí de início na partida. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Após o jogo de domingo, o Cuca elogiou muito a organização defensiva do Juventude e disse que foi surpreendido com a velocidade nos contra-ataques. Mesmo assim, não foi possível pontuar. Com o retorno de jogadores importantes, você considera mudar esse modelo de jogo mais reativo ou essa é uma necessidade? Olha, para aquele jogo, né, em relação ao Atlético Mineiro, pelos desfalques que tínhamos, nós trabalhamos muito durante a semana abordando, né, o possível falha que tivesse no sistema defensivo do Atlético Mineiro. Achamos a brecha, trabalhamos em cima dela e conseguimos até sustentar próximo dos 80 minutos um resultado de vitória. E criamos até mais chances do que o gol, né? Mas, claro que contra o Red Bull, uma outra estrutura, um outro modelo, uma equipe tão forte quanto... nós temos que entender, jogando fora de casa, que nós temos que ter sim esse jogo reativo e pode passar sim por uma formatação em situação de atacantes em velocidade, o que usamos no último jogo, ou voltarmos a estruturar a formatação com um centroavante, que é algo que ou agora ou ali na frente vai ser necessário. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O Juventude ainda não venceu como visitante no Campeonato Brasileiro. O que ainda falta para conseguir essa primeira vitória longe de casa? Ela vai vir, né? Esperamos que seja contra o Red Bull, mas sabendo da dificuldade que, até pelo orçamento e pelo momento, o qual o Red Bull vive hoje, não só no Campeonato Brasileiro, como na Sul-Americana. Um representante brasileiro na Sul-Americana que vem desempenhando um excelente papel. E um trabalho de continuidade do Barbieri, né? Um treinador que eu conheço e nós... já jogamos contra desde a base, sabemos ambos o que as equipes gostam e o modelo em que as equipes gostam de jogar. Eu creio que seja um duelo tático interessante e que possamos aí, quem sabe, buscar essa primeira vitória fora de casa nesse jogo complicado e difícil que é contra o Red Bull. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcom. Na última partida, o time sofreu com desfalques. Para esse jogo, você chega com mais opções para enfrentar o Bragantino? Sem dúvida, né? O retorno dos atletas em que
estavam com Covid, numa melhor condição física, né? O retorno do Wagner, o retorno do Castilho, do Bruninho, do Vitor, entrega ao treinador mais opções, e isso é importante para quem tem o comando, né? E eu fico feliz com o retorno desses atletas, porque faz com que eu tenha maiores opções, ou de início ou para o decorrer da partida, que se faz necessário. Um campeonato como a Série A, tu não pode contar só com os 11 iniciais, se faz com todo um elenco, né? E tem mostrado isso, e a gente não pode perder qualidade, não pode perder ritmo quando se tem as trocas. Por isso que nós temos que estar contando com todos, desenvolvendo todos individualmente, porque eu sei que coletivamente eles darão a resposta. Pergunta de Bruno Muck, Rádio Caxias: você conta com o Wesley para encarar o Bragantino? E qual o seu planejamento para novas oportunidades ao Mateuzinho? Bom, em relação ao Wesley, né? O Wesley praticamente ficou uma semana tratando, cuidando, treinou ontem, treinou hoje. Ele está relacionado à viagem. Vamos amadurecer e ver essa continuidade de trabalho com bola, e caso ele apresente condições no exame, né, clinicamente falando, ele não foi acusado de nenhuma lesão, mas aí entra, né, outros aspectos de confiança, tempo de preparação, tempo do atleta em contato com a bola. E ele é um atleta experiente, um atleta que conhece o próprio corpo, né? Às vezes na imagem não apresenta, não aponta nada, mas o atleta, pela experiência, conhecendo o seu corpo, pode ter um gatilho que ele conheça, que possa gerar uma lesão, que possa o tirar, né? Mas isso pode ocorrer também, mesmo ele num jogo normal, num treinamento, né? Ou numa outra partida. Então, nós vamos conversar com o Wesley, vamos conversar com o departamento. O trabalho é muito bem desenvolvido de uma maneira multidisciplinar dentro dos departamentos, e isso é o diferencial do Juventude, né? Esse desenvolvimento de trabalho multidisciplinar faz com que nós tenhamos aí não só uma cabeça definitiva na tomada de decisão, mas várias, para que possa ser o melhor para o Juventude. Pergunta de William Mota, Esporte Serra: o Red Bull fez 4 gols na Argentina, como faz muitos gols no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, é um time que se expõe. É possível criar algo para aproveitar os espaços deixados pelo adversário no sábado? O Red Bull é uma equipe muito bem treinada, né? Uma equipe muito bem preparada pelo Barbieri ao longo do tempo o qual ele está lá, né? Já conhecia o ambiente, já tinha trabalhado com o escuro, que o levou novamente, né? E nesse retorno, desde o retorno dele, a equipe se desenvolveu dentro de um padrão interessante, né? Um jogo posicional, quando tem a bola, em campo ofensivo, em linha baixa, uma equipe que joga muito num jogo de transição muito forte, né? Seja com o Arthur, seja com o Elinho, seja com o Coelho. Então são jogadores aí de muita qualidade individualmente, muito bem trabalhado taticamente falando. Então nós teremos muitas dificuldades, mas claro, como todas as equipes apresentam as suas qualidades e também, né, os seus defeitos, né? E dentro disso é que nós temos que estudar, nos preparar bem para tentar encontrar as brechas deixadas pela equipe do Red Bull, e que nós tenhamos aí a competência, como foram nos jogos anteriores, para que se possa conquistar um resultado de vitória fora de casa. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra: existe uma preocupação de evitar que o Juventude ingresse na zona de rebaixamento agora, e assim a pressão anímica não atrapalhar a sequência do trabalho? Nós só vamos saber, né, em relação a esse aspecto anímico, quando ou se ocorrer de adentrar ao Z4, né? A gente vem trabalhando para que isso não ocorra. Nós temos aí a consciência, né, da dificuldade, mas temos a responsabilidade, né, e o comprometimento com o clube, com a instituição, e os atletas têm demonstrado isso. O vestiário tem sido muito, muito bom em função disso, porque esses homens têm entregado aí muita dedicação, muito trabalho, muita concentração para que se possa evoluir na competição, e nós estamos em busca disso, né? Temos feito jogos competitivos e procurando sempre estar a um passo na frente de não entrar na zona de rebaixamento. Caso venha a acontecer, nós temos que ter equilíbrio, ter tranquilidade, não trocar os pés pelas mãos, para que se possa, porque o time já mostrou, já apresentou qualidade o suficiente, não só de treinabilidade, mas dentro dos jogos e no dia a dia, uma condição, né, caso isso venha a acontecer, de sair numa ou 2 rodadas. Então é algo que a gente vem trabalhando, vem sustentando, vem preparando para não entrar.
Só vamos saber no momento que entrar como é que será essa condição anímica da equipe, de todo um processo institucional, né? De um retorno à Série A em que o clube ainda não esteve na zona de rebaixamento. Pode acontecer? Pode, mas vamos trabalhar o máximo possível para que isso não ocorra e que a gente possa galgar objetivos maiores dentro da competição.